Beleza, galera aí do Resenha Final FC, estamos aí para mais um vídeo no canal Resenha Final. Hoje, depois de 7 dias na morte de Maradona, a gente faz essa grande homenagem com a camisa da Argentina e também, como vocês puderam ver, não vai ter música de entrada e nem música de saída em homenagem ao nosso grande jogador que nos deixou dia 25 de novembro, né? Faz 7 dias já aí, uma semaninha já. Valeu, Maradona, obrigado por ter aquela mão de Deus em uma Copa do Mundo e a Argentina ganhar uma Copa do Mundo em cima da Inglaterra. Valeu, muito obrigado. Com essa homenagem, pequena homenagem, nós vamos começar o nosso Brasileirão, nosso resumo, que foi marcado com jogos pra lá, jogos pra cá, jogos segunda, jogos final de semana, jogos sexta-feira. Ficou uma rodada bem embaraçosa, com alguns jogos que estavam atrasados no meio. Ficou uma zona, mas no final eu falarei como ficou a classificação, beleza, galera? Então vamos lá. O meu palpite depois eu vou deixar pro final, quer dizer, o meu palpite é pro final e o resultado dos palpites do Joel também, antes dos palpites para a próxima rodada. Então vamos lá. O primeiro jogo foi Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro dominou a partida, jogou muito bem, mesmo com alguns desfalques ainda. Afundou cada vez mais o Botafogo para a zona do rebaixamento. Quer dizer, já está na zona do rebaixamento. Vamos melhorar essa frase. Cada vez mais com um pezinho na Série B, né? Melhor dizendo, na Série B. E o Atlético Mineiro já começa a dizer segue o líder. Porém, tem o São Paulo com jogos atrasados ainda. Jogou muito bem o Atlético Mineiro, é líder, e o Botafogo, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo com o Botafogo? Será que esse ano já era? Não sei. Outro jogo foi Coritiba e Corinthians. Corinthians vence, afasta cada vez mais o perigo do Z4 e o Coritiba com pezinho também na Série B. Tá lá com seus 20 pontos junto com o Botafogo. O jogo foi de pouca inspiração, sabe? Corinthians venceu mais uma. Tá bem, voltou a vencer, né? Voltou não. Tá vencendo e escapando da zona de rebaixamento. E foi um jogo morno, mesmo com 1-0 no placar. Outro jogo foi Fortaleza e Goiás. Esse foi um jogo bom. Jogos de centroavantes, gols de centroavantes, oportunistas para fazer esse resultado, esse placar de 1-1. Fortaleza e Goiás empatam. Fortaleza tá lá no meio da tabela, tá lá em cima, né? Porém, o Goiás, desculpa, mas já tá com metade do corpo na Série B. Não tem como resgatar, 16 pontos aí. E já estamos quase se aproximando do final do Brasileirão, já estamos no segundo turno. Eu acho que fica meio difícil aí pro Goiás. Outro jogo foi Palmeiras e Atlético Paranaense. Lei do ex 2 vezes. Rony brilhou, comandou a vitória do Palmeiras em cima do Atlético Paranaense, jogou muito bem e interrompe uma sequência do Atlético Paranaense de 4 jogos seguidos de vitória. O Atlético Paranaense estava muito bem, porém o Palmeiras deu uma parada aí, mas com 2 gols de Rony, que brilhou no jogo. Outro jogo foi Santos e Sport. Santos vence o Sport de 4-2 com 2 gols de pênalti e ele, Marinho, brilha de novo, joga muito bem o Marinho. O Marinho, quando joga bem, o Santos joga bem. Começou bem forte o Santos, já marcou 2 gols em 10 minutos e não deu pro Sport. O Sport quebrou uma sequência aí de vitórias aí do Sport, que tava até que bem, mas agora tá beirando a zona de rebaixamento. Outro jogo foi São Paulo e Bahia.
Será que o São Paulo acabou com a má fase de jogar com times lá debaixo da tabela? Ganhou de 3-1, jogou muito bem. Luciano marcou 2 vezes, um golaço de bicicleta. E Bahia segue brigando na zona de rebaixamento. Continua seguindo lá, né? O outro jogo que foi Atlético Goianiense e Inter. O que está acontecendo com o Inter? Fica essa pergunta. Abel Braga é o culpado? O time do Inter caiu muito de produção? Não sabemos. O que sabemos é que o Inter tá uma bosta, né? É o 6º jogo sem vitória. E o Inter era líder. Nesse jogo o Thiago Galhardo perdeu pênalti, o goleiro do Atlético Goianiense brilhou, jogou muito bem e Inter sumiu. Não era Inter jogando. O Inter cai na classificação e o Atlético Goianiense mantém ali no meio da tabela. Outro jogo que foi Fluminense e Bragantino. Eu vou deixar o do Vasco por último. Não é porque eu sou vascaíno e nem por clubismo, mas eu tenho umas verdades a dizer aí que não vai ser legal. Mas enfim, vamos lá. Fluminense e Bragantino. Teve muito suor e pouca inspiração. Os dois guerrearam bastante, mas produtividade para gol, nada. Por isso ficaram no 0-0. O Fluminense ainda teve surto de Covid ainda no time, teve desfalques. E aquilo que eu falei, é a zebra do Brasileirão, e a zebra está começando a cair. Já é o 8º. Para quem chegou a ser 4º colocado. Outro jogo, que é o do jogo do Vasco e Ceará. O que vocês estão fazendo com o meu Vasco? Seus bandos de pilantra. Oh, que merda! Perdeu mais uma. O Vasco não sabe o que é vencer em casa. Já faz várias rodadas e ainda perdeu para o Ceará, que nunca tinha ganhado do Vasco em São Januário. Ganhou pela primeira vez e ainda aplicou uma goleada. Vocês acham que eu tô puto? Não, imagina. Porra, ajeita esse meu time. Tava lá em cima. Enfim. Pô, cadê o meu Vasco? Quero o meu Vasco de volta. Não é aí. Chega de brigar na zona de rebaixamento. Estamos cansados. Isso eu falo por todos os torcedores vascaínos. Estamos cansados. Tá? Temos um técnico bom. Temos um time mediano para ficar no meio da tabela. Nem isso estamos conseguindo. O que está acontecendo com esse Vasco? Enfim, parabéns ao Ceará. Ganhou, jogou muito bem. Foi superior na partida. Foi merecido. E o Vasco tem que sangrar mesmo. Aquilo que o Andrei falou. Tem que sangrar esse time. Mas beleza, esse foi meu alívio de falar tudo isso. Mas enfim, então vamos lá. Eu vou passar a classificação dos 8 primeiros e dos 6 últimos, né? Porque tá meio emboladinho ali. E os meus palpites e ver se o Joel se acertou alguns palpites. Pelo que eu vi, eu acho que acertou, hein? Mas beleza, vamos lá. Os palpites, se o Joel se acertou ou não. Atlético Mineiro e Botafogo, ele colocou... deu 2-1 e ele colocou 2-1. Acertou o palpite. Já o Curitiba e Corinthians, ele colocou 1-0 pro Curitiba e deu 1-0 ao Corinthians. Já o Fortaleza, ele deu 1-1, ele colocou 1-0 para o Fortaleza. Já o Palmeiras e Atlético Paranaense, ele colocou um empate e deu 3-0 para o Palmeiras. Já o Santos ganhou de 4-2 o Sport, ele colocou 1-0 Sport. Não estava confiante no Santos. Já o do São Paulo, que deu 3-1, ele colocou 2-2. Já o do Inter, ele colocou 1-0 para o Inter e deu 0-0. Vasco, ele colocou aqui achando que eu também achei que ia ganhar do Ceará. Perdeu de 4-1, ele colocou 1-0. E já o Fluminense, ele colocou 2-0 e deu 0-0.
Mas beleza, vamos passar a classificação. O primeiro colocado é Atlético Mineiro com 42 pontos. Segue o líder. Começou agora. Já o São Paulo com 41 pontos e 2 jogos a menos. E um vai ter durante essa semana, se eu não me engano. Flamengo com 39 pontos e um jogo a menos dessa rodada agora, contra o Grêmio que foi, porque os dois iam jogar a Libertadores. Inter o quarto colocado com 37, junto com Palmeiras, Santos e Grêmio. Tem uma diferença aí. Inter, Palmeiras e Santos estão com 10 vitórias, Grêmio com 9, só que Inter com saldo de 11, Palmeiras com saldo de 10 e Santos com saldo de 7, é aí que dá a diferença da classificação. E o oitavo colocado, o Fluminense com 36, que estacionou nos 36 pontos, é a zebra e está começando a cair. Já os 6 últimos, o 15º colocado é o Bragantino com 27 pontos, o 16º é o Sport com 25, já o Vasco é o 17º com 24 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento. Coritiba e Botafogo com 20 pontos, já estão vendo a Série B no retrovisor. E já o Goiás com 16 pontos está basicamente com a metade do corpo na Série B já. Para mim, eu já decretei o Goiás basicamente rebaixado. Desculpa ao torcedor goiano, mas é a realidade. Eu vou passar agora os meus palpites para a 24ª rodada já. 24ª rodada que temos jogos hoje. Começa hoje. Jogos. Só um momentinho para me achar aqui. Então vamos lá para o meu palpite para a 24ª rodada do Brasileirão. Primeiro jogo que é hoje, às 9h30 já. Fortaleza e Corinthians. O meu palpite para esse jogo dá Fortaleza 2-1 em cima do Corinthians. Os outros jogos são no sábado. 2 jogos às 5 horas da tarde. Que são Santos e Palmeiras, o clássico. Eu acho que dá 2-2 esse jogo. Outro clássico, Botafogo e Flamengo. Eu acho que dá Flamengo 3-0 em cima do Botafogo. Outros jogos no sábado também às 7 horas da noite. Fluminense e Atlético Paranaense. Dá um empate de 1-1. Bahia e Ceará. Eu acho que dá Bahia 2-1 em cima do Ceará. Outro jogo no sábado e às 9 horas da noite. Curitiba e Bragantino. Eu acho que o Bragantino ganha de 2-0 esse jogo. Daí outros jogos no domingo. Obrigado pelo barulho. São Paulo e Sport às 4 horas da tarde. Eu acho que dá São Paulo 2-0 em cima do Sport. Outro jogo às 4 horas da tarde. Grêmio e Vasco. Grêmio que vem numa subida grande aí. E eu acho que ganha certeza. Mete 3-0 em cima do Vasco. Mais uma goleada em cima do Vasco. Outro jogo domingo às 6h15. É Atlético Mineiro e Inter. Que jogão, hein? Mas eu acho que dá Atlético Mineiro 3-0. E o outro jogo, na segunda-feira, às 8 horas da noite, Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano. E eu acho que da Atlético Goianiense ganha de 2-1 esse jogo. Já para avisar de antemão, amanhã tem um jogo atrasado que é Goiás e São Paulo, que é da primeira rodada. E na quarta-feira, agora dia 9, temos jogos do São Paulo também. São Paulo e Botafogo pela 18ª rodada. São 2 jogos do São Paulo que o São Paulo pode assumir a liderança isolada do brasileiro, beleza? Valeu, galera. Abraço, curta, se inscreva, compartilha, deixe seu like. Fui!